Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu uso o Dreamcast nos dias de hoje e tudo que eu precisei adquirir em questão de acessórios e o que eu precisei modificar para que ele me atendesse melhor atualmente. Claro que tudo que eu vou dizer nesse vídeo é baseado unicamente em minha opinião, então se você tem alguma modificação ou acessório melhor, deixa aí nos comentários, que talvez eu até faça uma revisão desse vídeo no futuro pelo acessório ou modificação indicado por você. Mas de qualquer forma eu vou dizer aqui para vocês também certinho o porquê que eu prefiro essas modificações que eu fiz atualmente e vou explicar sobre cada uma delas. Então, baseado nessas modificações, eu vou mostrar para vocês qual que é o melhor Dreamcast para a gente ter nos dias de hoje, qual que vai ser o melhor console que a gente vai ter uma acessibilidade maior aos jogos, qual que é o melhor modelo de console de Dreamcast e como conseguir a melhor qualidade de imagem do console. Então, meus amigos, já deixem o like, se inscrevam no canal e bem-vindo ao vídeo de Dreamcast como uso atualmente. Eu sou o Marçal e você está no canal Beatsman, e o Dreamcast foi um console que foi lançado inicialmente em 1998 no Japão e depois foi lançado aqui nas Américas e no Brasil pela Tectoy. Ele pertence à mesma geração do PlayStation 2, Xbox e GameCube. Em sua parte da frente a gente tem 4 entradas para controles. Na parte de trás do Dreamcast, a gente tem uma entrada para o cabo de energia, já que a fonte dele é interna. Temos uma saída de vídeo, que normalmente vem com um cabo RCA, mas na época a melhor qualidade de imagem que a gente conseguia tirar do Dreamcast era através do cabo VGA. Temos uma porta serial para conexões de acessórios e um modem para conexão de internet de escada, que muitos hoje nem vão conhecer esse tipo de conexão com a internet, que era necessário deixar o telefone ocupado para poder utilizar a internet em casa. A forma que ele lia suas mídias era através de disco, e o disco utilizado no Dreamcast é chamado de GD, que era um disco parecido com um CD, só que ele tinha capacidade para 1 GB de armazenamento. Porém, um dos maiores problemas do Dreamcast hoje em dia é realmente encontrar um com um leitor que funcione perfeitamente para a gente conseguir ler seus discos. Mas vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. O controle do Dreamcast possui esse visual bem diferente, e a maior falta que ele faz, em minha opinião, é um segundo analógico, que seria bem útil em alguns jogos, mas ele possui um analógico, um D-pad, 4 botões de ação, e os seus triggers são analógicos, então a gente consegue dosar a intensidade na qual a gente aperta os botões traseiros. Temos um botão Start, e devido o fio sair pela parte de baixo, a gente tem um encaixe ali na parte de cima também, que a gente pode colocar o fio para ele ficar de uma maneira mais tradicional. Ele não sai necessariamente por cima, justamente porque na parte de cima a gente tem 2 slots para conectar acessórios. Mas em questão mesmo de ergonomia, é um controle que me atende bastante. Eu acho bem legal assim a forma que a gente segura ele não é um controle muito grande, apesar de parecer em algumas imagens para quem nunca utilizou, mas eu acho ele um controle bem confortável até. Tirando o analógico, que ele é totalmente feito em plástico, e essas bolinhas que ficam ali na parte de cima dele que aderem melhor ao dedo, normalmente elas saem com o tempo, então deveria ser algo mais emborrachado. O memory card do Dreamcast é esse daqui, ele é chamado de VMU, abreviação de Visual Memory Unit, e ele possui alguns joguinhos e algumas funções que a gente consegue fazer diretamente pela própria tela do memory card, sem ligar o console. Ou seja, a gente pode até apagar, gerenciar os saves ali dos jogos, a gente tem alguns minigames que a gente consegue jogar aqui dependendo do jogo do Dreamcast que a gente tem, e também é possível conectar um VMU ao outro para fazer cópias de save sem a necessidade do console ligado. Para conectar ele ao Dreamcast é necessário colocar ele dentro do controle e dependendo do jogo que a gente está utilizando aparecem informações bem úteis na telinha enquanto a gente joga. Galera, é o Wii U de 1998. Outro acessório que a gente pode conectar também ao controle do Dreamcast é esse acessório aqui chamado de Puro Pack. Ele não é o original que eu possuo aqui em casa, mas ele faz o controle vibrar. Ele também é reconhecido como memory card, mas obviamente não possui todas as funções de um por conta de não possuir a telinha. Ele serve apenas para salvar os jogos mesmo. Ele também deve ser conectado ao controle para fazer o controle tremer, e o ideal é que ele seja usado na parte de trás, para não acabar ocupando as 2 portas ali e você não conseguir colocar o memory card na parte de trás, visto que a parte que faz ele tremer ficaria em cima.
Bom, falando agora sobre algumas modificações que eu fiz no meu Dreamcast, como eu disse antes, é bem difícil encontrar um com um leitor funcionando, e mais ainda encontrar leitores que a gente possa substituir no Dreamcast que fique de uma maneira legal e funcione por um longo tempo. Então eu fiz a instalação de um GDEMU aqui no meu Dreamcast, que ele é um emulador de disco óptico que a gente coloca um cartão SD e pode colocar os jogos do Dreamcast diretamente nele, ou seja, você não vai mais ter problema com o leitor e pode colocar a biblioteca inteira do Dreamcast dentro de um cartão SD se ele tiver armazenamento para isso. Então, como vocês podem ver, é só ligar o Dreamcast mesmo que ele vai aparecer todos os jogos listados ali que a gente tem no nosso cartão de memória, sem a necessidade de usar mais o leitor para nada. Isso é muito bom para quem quer apenas jogar o Dreamcast nos dias de hoje, sem se preocupar com o leitor falhando. Eu acho muito legal a gente comprar os jogos originais para os consoles que estão na ativa, visto que se a gente gosta daquele jogo, nada mais justo do que a gente dar o apoio para que ele tenha uma sequência. Então, em consoles que não trazem mais nenhum lucro para a empresa, e o lucro vai apenas para vendedores ou lojistas, eu não vejo problema nenhum em colocar um GDEMU como no Dreamcast. Mas hoje em dia, na época de gravação desse vídeo, eu jamais destravaria um PlayStation 5, um Xbox ou um Switch. Mas o Dreamcast, que não faz diferença alguma eu comprar um jogo original ou não, visto que a SEGA não vai ganhar R$1 por isso, eu destravo e tenho a melhor experiência para eu jogar na minha casa. Algo interessante de se saber é que o Dreamcast que funciona com o GDEMU deve ter a placa VA1, pelo menos nos dias de hoje. Então abaixo do controle ali, onde a gente encaixa o controle, ele fica escrito ali o modelo VA1. Modelos VA2 e VA0 não funcionam com o GDEMU. Então, na minha opinião, hoje também, Dreamcasts com a placa VA1, hoje são os melhores modelos de Dreamcast para a gente adquirir. O ideal mesmo é abrir o console para verificar, visto que já é um console antigo, então mesmo que ele esteja escrito na parte de baixo que ele é um console compatível, pode ser que internamente ele tenha sido trocado. Então vale sempre a pena abrir o Dreamcast e dar uma olhada se a placa dele é compatível com o GDEMU. Sobre o controle do Dreamcast, a gente tem algumas alternativas para usar controles sem fios hoje em dia, e é um controle sim que funcionaria perfeitamente com o controle Bluetooth do Xbox, só que hoje utilizando o Blue Retro, que é uma das melhores tecnologias que a gente tem para usar controle sem fio no Dreamcast, ele não funciona com o VMU, então eu preferi não colocar ele nesse vídeo, justamente porque a gente não vai conseguir salvar os nossos jogos, né? Ele não tem esse suporte ainda, pelo menos na data de gravação desse vídeo ainda não. Pode ser que tenha alguma atualização de firmware que permita isso futuramente, mas agora eu ainda prefiro o controle original do Dreamcast para a gente utilizar com o console, justamente porque com o Blue Retro a gente não consegue fazer o save dos jogos. Mas quando ele estiver compatível, claramente eu vou preferir um controle de Xbox One ou Xbox Series para jogar no Dreamcast, visto que o layout é exatamente o mesmo ali e possui dois analógicos, se puder ser mapeado vai ser melhor ainda. O Dreamcast normalmente acompanha um cabo AV na caixa, e a melhor forma que a gente tinha na época de ter uma melhor qualidade de imagem era ligando o Dreamcast a um monitor com um cabo VGA, que também era vendido oficialmente pela SEGA. Hoje eu estou utilizando esse cabo da Bitfunks, que converte a saída original do Dreamcast para HDMI. Essa foi a melhor qualidade de imagem que eu consegui do Dreamcast até então. Então, um lado você conecta no Dreamcast e o outro você coloca um cabo HDMI padrão para a utilização do console. E todos os vídeos que vocês vão ver daqui pra frente nesse vídeo estão sendo capturados diretamente pelo Dreamcast ligado com o cabo HDMI da Bitfunks. Então eu selecionei alguns jogos aqui que na minha opinião mostram bem aqui a qualidade de imagem do Dreamcast sendo capturada diretamente por esse cabo, e o primeiro que vocês estão vendo aqui é Shenmue, que tem uma qualidade de detalhes assim incrível para um jogo daquela época, e dá pra gente ver aqui que é bem bonito, né, capturando por esse cabo. E mesmo assim a gente vê que esse cabo ele só faz a conversão mesmo dos 480p do Dreamcast para os 480p do HDMI, então ele não está fazendo nenhum upscale, ele está pegando apenas a imagem em 480p. É que a imagem do Dreamcast ainda assim é uma imagem bem bonita. São poucos consoles antigos que a gente pega hoje com um cabo atual e liga nas TVs e realmente a imagem dele fica satisfatória. O Dreamcast é um caso assim que é bem bacana mesmo, porque a imagem dele já era muito bem trabalhada para aquela época. Então, os consoles de 128 bits no geral entregam uma qualidade de imagem legal, mas o Dreamcast realmente é um console muito bacana. E bom pessoal, essas são as minhas considerações de como eu utilizo o Dreamcast nos dias de hoje. Pode ser que tenha alguma configuração mais bacana, algum acessório mais legal pra gente utilizar o Dreamcast agora, mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, isso aqui me satisfaz bastante para jogar os jogos do console da SEGA.
Bom, se tiver algum outro conversor de vídeo que vocês acham mais legal, ou alguma outra forma de ler os jogos, ou até mesmo de utilizar um controle sem fio no Dreamcast, conseguindo salvar o progresso, quem sabe o Blue Retro traga essa função aí no futuro, deixa aí nos comentários se você tem alguma sugestão. Eu espero conhecer e quem sabe aí, se eu gostar, trago até uma continuação desse vídeo com algum acessório que vocês recomendaram. Mas no geral, pra mim, hoje essa é a forma que eu uso o Dreamcast e tá excelente, viu? Pra quem quiser fazer exatamente igual, tenho certeza que vai se divertir bastante com essas configurações. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal, que sempre trarei vídeos novos para vocês. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui e até a próxima.